Moraes determina a suspensão do ex no Brasil. E você vai ver também. Teto de igreja desaba em Recife. 2 pessoas morrem e pelo menos 24 ficam feridas. Lula promete gás de cozinha de graça até o fim de 2026. Atleta brasileiro pede namorada em casamento após jogo na Paralimpíada de Paris. E ainda, na dica do fim de semana, um novo lançamento da Graça Music, o Louvor Encontrado. Senhor, te devolvo a minha vida, que estava tão perdida, mas tu podes me encontrar. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão da rede social X no Brasil. Alexandre de Moraes determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, adote as providências para o efetivo bloqueio em 24 horas. Determinou ainda que Google, Apple e as operadoras como Vivo e Claro criem obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do aplicativo X pelos usuários. E ainda impôs multa de R$50 mil aos usuários que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações pelo X. Na noite de quarta-feira, o ministro deu 24 horas para Musk indicar quem é o representante legal da empresa no Brasil, sob a ameaça de suspender o funcionamento da rede social em todo o país. A intimação foi feita pela plataforma por meio do perfil oficial do Supremo. Logo após o término do prazo concedido por Moraes na noite de ontem, a empresa divulgou um comunicado em sua rede social, afirmando que não cumpriu a determinação do STF e que, portanto, em breve o serviço poderia ser bloqueado no Brasil. Ainda informou que nos próximos dias publicará todos os documentos e decisões sigilosas do ministro impostos à empresa. Na nota publicada pela X, a empresa disse que os demais ministros do STF são omissos com as ordens ilegais de Moraes. Segundo o Supremo, o prazo para indicação do representante legal terminou às 8h07 da noite de ontem. O descumprimento da medida, porém, não significa que o X sairá do ar automaticamente. Moraes deve dar uma nova decisão e enviar uma notificação judicial à Anatel. Somente depois que a agência receber o despacho é que ela encaminha para as operadoras executarem o bloqueio. O teto de uma igreja localizada na zona norte do Recife desabou nesta sexta-feira. 2 pessoas morreram e pelo menos 22 ficaram feridas. A entrega de cestas básicas acontecia por volta das 13h30 no bairro de Casa Amarela, na zona norte de Recife. De repente, a estrutura desabou sobre as pessoas que estavam em fila para receber as cestas. Vídeos gravados por testemunhas mostram o teto do santuário sobre os bancos e pessoas correndo tentando ajudar as vítimas, que ficaram deitadas no chão após o acidente. Os feridos foram levados para a unidade de pronto atendimento de Nova Descoberta, na mesma região da capital pernambucana, e para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central da cidade. Ainda será investigada a causa do desabamento. Para o resgate das pessoas, foram levados 32 bombeiros e 15 policiais militares. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Defesa Civil também foram para a área do acidente, de acordo com o Centro de Operações do Recife. E o presidente Lula prometeu que até o fim de 2026, o gás de cozinha vai ser de graça na cesta básica. A medida deve beneficiar
mais de 21 milhões de famílias. O projeto de lei que amplia o acesso ao gás de cozinha deve ser analisado pelo Congresso Nacional. A medida foi anunciada durante a cerimônia de lançamento da Política Nacional de Transição Energética. O objetivo de atender mais de 20 milhões de famílias até o ano que vem. O Ministério de Minas e Energia informou que atualmente o governo atende 5 milhões e meio de famílias com o auxílio gás. A ideia é ampliar os investimentos no programa, a fim de aumentar o número de beneficiários. De acordo com o governo, o projeto propõe um aumento da disponibilização de recursos, que podem passar dos 13 bilhões e meio de reais durante o ano de 2026. O texto prevê também uma nova modalidade no formato da concessão do benefício, com a Agência Nacional de Petróleo, por meio do credenciamento às revendedoras. A ANP também vai definir o preço teto que o botijão será vendido, para que tenha a redução de custos. E começou a vigorar hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o advogado Alisson Soares, ele que é especialista em direito eleitoral. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite. E, doutor, nesses tempos de internet, até que ponto a campanha na TV ainda tem peso na decisão do eleitorado? Pois é, todo espaço hoje que o político puder ocupar, ele deve ocupar. Então, por mais que hoje nós tenhamos uma grande participação nas redes sociais, das publicidades, mas as redes sociais terminam aqui sendo uma enxurrada de propaganda eleitoral. E a televisão, ela ainda é um instrumento que o eleitor, parando na TV, ele tem essa possibilidade de mais detidamente verificar, né, a propaganda eleitoral e analisar as propostas. Nós temos ainda a rádio. O rádio ele ainda é um instrumento em muitos rincões do Brasil que ele ainda é ouvido. Então, é importante para o candidato ele ocupar todos os espaços possíveis para deixar sua mensagem. Não só ocupar hoje as redes sociais. E, doutor, uma orientação importante agora, o senhor que é especialista no assunto. É importante a pessoa ficar atenta àqueles candidatos caricatos que apresentam muitas vezes como personagens cômicos até e acabam ganhando votos sem propostas efetivas? Pois é. O que é que o eleitor ele deve prestar muita atenção? É na história do candidato. Se ele já é um candidato que busca uma reeleição, é importante verificar qual foi sua atuação, baseado no que ele propõe hoje. Porque o que é que ocorre? Muitos candidatos hoje, eles têm uma atuação, já são candidatos e detêm mandatos, por exemplo, tanto prefeito como vereadores, e eles defendem, quando estão no mandato ou na gestão, um tipo de política. Por exemplo, uma política menos intervencionista do Estado, uma política que o Estado não deve se ocupar tanto com os bens sociais, e quando chega durante a campanha, ele muda o discurso, é incoerente com a prática. Então, ele vem com um discurso mais social, mais de inclusão, por exemplo. Então, é importante verificar isso. E aqueles candidatos que não detêm mandato, eles também têm uma história de vida. Então, é importante verificar qual a militância política dele e o que ele coloca hoje, se propõe a fazer, se realmente ele tem implementado também na atuação de vida política dele, através de associações, através de outras instituições e através do próprio partido que ele hoje pertence. Então, é importante o eleitor estar atento à vida do político. Doutor, nosso jornal é transmitido para todo o país e, com certeza, essas orientações serão muito úteis. Doutor Alisson, eu agradeço muitíssimo a sua participação. O senhor que é advogado e especialista em direito eleitoral. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite. Grande abraço. E veja a seguir, atleta brasileiro pede namorada em casamento
após jogo na Paralimpíada de Paris. E ainda, a dica do fim de semana traz um novo lançamento da Graça Music, o Louvor Encontrado. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo. E hoje o Brasil ganhou, agora há pouco, por sinal, mais uma medalha de ouro lá nas Paralimpíadas de Paris, Fernando. E uma medalha de ouro histórica, Kleber. Boa noite para você e para quem nos assiste. Petrúcio Ferreira venceu a prova dos 100 metros rasos na classe T47. E esse foi o terceiro ouro seguido conquistado pelo atleta. Nas Paralimpíadas da França, o Brasil continua acumulando medalhas. E desta vez, quem subiu no lugar mais alto do pódio foi Petrúcio Ferreira, o paraibano de 27 anos que se tornou tricampeão paralímpico dos 100 metros na classe T47. Essa prova é para atletas com deficiência nos membros superiores. O brasileiro fez uma prova de recuperação, forçando o ritmo no final. Ele demonstrou mais uma vez o motivo de ser o grande campeão das últimas duas Paralimpíadas e confirmou seu melhor tempo na temporada, 10 segundos e 68 centésimos. O próximo desafio do brasileiro será nos 200 metros, onde ele também vem de um ouro na Paralimpíada de Tóquio em 2020. Certamente, Petrúcio Ferreira é o homem a ser batido nas pistas de atletismo de Paris. E, Fernando, nós também tivemos uma imagem marcante hoje, lá em Paris. Conta pra gente isso também. Verdade, Kleber, uma imagem que vai além do esporte. Isso porque o jogador brasileiro de parabadminton, Rogério Júnior, perdeu e foi eliminado, mas ganhou um prêmio que vale muito mais do que qualquer medalha. Ele ouviu um sim após pedir a namorada em casamento. Rogério Júnior, jogador de parabadminton, foi eliminado das Paralimpíadas de Paris nesta sexta-feira, após ser derrotado pelo francês Lucas Mazur. O jogo acabou em 2-0. Assim que a partida foi encerrada, o atleta pediu a namorada em casamento. Eduarda, que também é atleta de parabadminton, estava na arquibancada torcendo por ele. Emocionado, o jogador ajoelhou-se na quadra e levantou o papel escrito: "Eduarda, aceita casar comigo?" e uma caixinha com o anel do pedido. A namorada, também emocionada, se levantou e disse sim, e ainda fez um coraçãozinho com a mão. Eduarda também é atleta, veterana do vôlei sentado, e já participou do badminton e competiu ao lado do noivo. Juntos conseguiram a conquista do Pan-Americano em 2023 e infelizmente não conseguiram se classificar para a disputa de duplas nos Jogos Paralímpicos de Paris. Mas mesmo assim, a história acabou com um final feliz. E para fechar o esporte, Fernando, tem jogos pelo Campeonato Brasileiro neste fim de semana? Tem sim, Kleber. Os jogos são válidos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, Cuiabá e Criciúma se enfrentam na Arena Pantanal às 18h30. E Botafogo e Fortaleza vão brigar pela liderança do campeonato no Newton Santos às 21 horas. E a diferença é pequena, apenas um ponto separa as duas equipes. No domingo tem jogo logo pela manhã. O Grêmio volta a jogar na sua arena contra o Atlético Mineiro às 11 horas da manhã. No mesmo horário, o Cruzeiro recebe o Atlético Goianiense no Mineirão. E à tarde temos muitos jogos. Às 16 horas, um confronto muito esperado na Neoquímica Arena: Corinthians e Flamengo. Às 18h30, a bola rola em 5 confrontos: Bragantino e Bahia na Arena Red Bull, Fluminense e São Paulo lá no Maracanã, Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena e Juventude Internacional no Alfredo Jaconi. E para encerrar, Vitória e Vasco da Gama lá no Barradão. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Ótimo fim de semana e até segunda. Até segunda, grande abraço. Grande abraço. Bom, e sexta-feira é aquele dia, Dia de dica para o fim de semana, aqui no Jornal das 18h30, e quem traz as informações é a Amanda Silva.
Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda e qual é a dica para este fim de semana? Boa noite, Kleber, e a todos que acompanham o Jornal das 18h30. Hoje a dica vai ser para quem gosta de conhecer culturas diferentes. A Japan House tem sempre ótimas exposições gratuitas e uma das exposições que está disponível é o Efeito Japão, Moda em 15 Atos, que mostra a influência da moda japonesa e destaca novos talentos e tendências sustentáveis. A linha do tempo da exposição destaca a transição pós-Segunda Guerra, a consagração internacional e o impacto do estilo de rua japonês. A Japan House fica na Avenida Paulista, número 52, e funciona de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde, e finais de semana e feriado, das 10 da manhã às 7 da noite. E é claro que eu não poderia deixar de falar da Graça Music, porque hoje o cantor Rafa lançou sua nova música chamada Encontrado. O Rafa vai contar mais sobre essa linda música agora no recado especial que ele me mandou pra nós. Boa noite, galerinha abençoada. Aqui quem fala é o Rafa. E eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre a música Encontrado. Não quero tentar seguir minhas leis, andar num caminho que eu mesmo criei. Até insistir, mas sozinho eu não consegui. Olha, ela é um testemunho. Eu vivi exatamente aquilo que eu cantei nessa música. Em um momento de muita dificuldade, há anos atrás, eu acabei me afastando da presença de Deus. Mas o Senhor não me esqueceu, Ele não me abandonou, Ele não se afastou. Muito pelo contrário, Ele me encontrou. E a cada tristeza, fracasso e dor, eu só me afastava do teu grande amor. Ainda insisti, mas sozinho eu não consegui. E eu pude voltar para a presença dele, e aqui estou hoje contando isso para vocês. O objetivo da música é justamente isso, trazer identificação. A minha ideia é que as pessoas que escutem essa música se identifiquem, tanto aquelas que já foram encontradas, quanto aquelas que precisam ser encontradas. Mais que as pessoas ouvirem a música, eu quero que essa música seja usada como uma ferramenta para alcançar aqueles que precisam ser encontrados. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto e é nóis. Deus abençoe. Perdão pelo tempo afastado, mas cansei de andar errado. Eu nasci pra te amar. Essa música é mesmo muito especial, não é mesmo? Bom, eu fico por aqui, mas na semana que vem eu volto com mais dicas. Boa noite, ótimo fim de semana e volto com você aí no estúdio, Kleber. Muito obrigado, Amanda. Ótimo fim de semana para você também. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite, ótimo fim de semana e até segunda. Não quero tentar seguir minhas leis, andar num caminho que eu mesmo criei. Até insistir, mas sozinho eu não consegui. E a cada tristeza, fracasso e dor, eu só me afastava do teu grande amor.